dia, galera. Quem fala aqui, Marcelo Arpia, Projeto 76,4. Nós estamos com índice aí, no semanal, e como eu havia dito, vou estar deixando para vocês aqui meus pontos de entrada do dia, né? Alguns se repetiram e alguns são novos, então quem quiser estar batendo um print, né? Nós temos esses pontos aí. Esse ponto aqui é um ponto ainda de venda, de compra, perdão. No diário, né, ele estaria dando compra, que é um semanal. Se você botar no diário, ele vai estar te dando a compra. Então permanece esse é um ponto de compra. E o mercado enfraqueceu, né? O mercado enfraqueceu, visivelmente o mercado enfraqueceu aí na alta, né? Largando doji, e isso visivelmente é uma demonstração de fraqueza. Viemos de 2 dias aí. Um dia de Sandown, né? Que foi o feriado americano do Dia do Trabalhador. E ontem com as notícias na Europa, né? Então, assim, isso aí é uma indecisão de mercado ainda muito grande, e quem tradou aí, né, pegou poucos pontos, e muitos, como a gente na sala, pegamos a queda e acabamos ficando presos ali naquele fundo ali, e acabamos devolvendo alguma parte do capital, no caso do lucro do dia, né? Nós fizemos uma operação e a segunda operação acabou devolvendo ali uma parte do lucro da anterior. Mas foi de boa, não foi fácil o dia, né? Não foi fácil, mas deu para superar, né? Foi um dia de superação, porque os pivôs deram as entradas, né? E quem executou as entradas ficou bem, né? Mas assim, para esperar a saída é que não houve a saída, né? O mercado ficou lateralizando ali, não deu a saída, e também não estopou a gente, então ficou cozinhando o operador ali praticamente o dia todo, e a gente acabou tendo que finalizar a operação sem chegar ao seu ponto de saída. Mas foi um dia bem atípico, né? Acredito que hoje o mercado, num tempo gráfico menor, ele entregue aí acima, se ele abre, né, abaixo do ajuste, né? O ajuste aí do dia de hoje, ele está em 142.490, né? Se o mercado ele abre aqui abaixo desse ajuste, né, tentando buscar esses fundos anteriores aqui, a gente tem aqui para o ajuste aqui 300 pontos, né? Então, assim, na média hoje, eu acredito, por mim, o mercado abre a 300 pontos abaixo ou 300 pontos acima, né, do ponto de ajuste, justamente para ter a briga. Então, aqui nesse ponto nós temos um gap de mercado, né? Todo mundo sabe que geralmente no índice, né, pela grande normalidade, se tende a fechar a gap, né? Então, acredito que o mercado vai fechar esse gap. Então, se ele abre abaixo aqui dentro dessa média de 300 pontos, né, aqui dentro desse range aqui, onde tem esses fundos anteriores, eu acredito que cabe uma compra a esse mercado, para que ele venha perder aqui o ajuste e vá vir fechar o gap, né? Então seria uma operação nessa condição aqui, se houver um pivot point marcado pelo dia, né? Nossos pivot points estão marcados, são dos dias anteriores, né? Pode ver que nós tivemos aqui a entrada, né? Nós entramos aqui nessa operação, pegamos essa operação, saímos aqui, então foi uma operação maravilhosa, a gente capitalizou, né, 1.400 pontos, e aí o operador de mercado, ele fica abusado, né? Depois que ele põe logo de cara uma operação dessa, ele põe capital no bolso, e aí ele quer ficar, e acha que pode dominar o mercado. Entramos novamente comprado aqui, né? O mercado foi todo ele 700 pontos, o mercado veio, e quando o mercado deu essa barra, né, quando ele
perdeu aqui, né, esse pivô, a gente saiu por aqui. A gente deu uma saída aqui. Então, a gente pegou uma operação aqui com mais 400 e poucos pontos. Né? Mas se deixasse a operação, ela viria no zero aqui e teria estopado a gente no zero, né, depois de ter dado 700 pontos. Ninguém aceitaria o mercado dar 700 pontos e voltar no zero. Mas quando o mercado perdeu o fundo aqui, a gente saiu da operação. Né? Perdeu média, perdeu tudo. Nós saímos da operação. Beleza, galera? É o que nós temos para hoje, essas marcações aí, né? E essa ideia de mercado, né? Uma pré-visão que eu tenho de mercado. Se ele abre por aqui, temos uma compra nesse ponto, né? E se ele abre acima, aí já complica, porque ele não te dá compra, né? Ele não vai te habilitar para uma compra, porque ele está nos topos anteriores. Ao mesmo tempo, ele corre para fechar gap, aí você compra aqui e ele desce. Então, assim, o interessante do mercado hoje é abrir abaixo do ajuste. Abrindo acima do ajuste, eu espero que ele brigue aí nesses topos, né? E espero sim que ele vai fechar gap. E aí eu teria uma venda aqui no fechamento de gap. Beleza, galera? Eu não entraria vendido aqui nesses pontos, porque são pontos que eu acredito que vai ter uma luta muito grande, uma briga muito grande. Agora, se abrir abaixo do ajuste, eu entro comprado para ver o mercado entregar lá no gap. Beleza? Logicamente, aguardando alguns pontos de pivô, né? Ponto de pivô que tem relevância seria esse. O outro anterior, o próprio ponto de pivô anterior, que seria esse aqui, né? Que a gente já está marcado aí. E é isso, galera. A gente tem outro ponto de pivô aqui que não está colorido, mas é um ponto de pivô que está entregando uma compra, né? Interessante, né, para o dia de hoje. Então vamos aguardar esses movimentos aí e vencer a arpia, aquele que não faz parte, né, aqui do grupo do YouTube. Subscreve o nosso canal, vai lá, faz a inscrição para estar recebendo nossos vídeos, nossas informações diárias aí sobre o índice. Dá o seu like, apoia o nosso conteúdo, divulga o nosso conteúdo, compartilha com as pessoas que têm interesse, para que nós possamos crescer aqui, né, e podemos entregar um conteúdo melhor para vocês. Nosso trabalho é feito em cima de pivot point, né, e a retração de Fibonacci 76,4. Eu já demonstrei em vários outros vídeos aqui no canal. Se você for ver algumas retrações, elas são perfeitas relacionadas ao 76,4, né? Então, assim, vamos dar um pequeno exemplo aqui de retração. Você vê aí, ó, topo, fundo, mercado tocou, deu choque. Uma operaçãozinha no final do dia, mesmo assim ela respeitou. Né? Se você for pegar aqui, ó, na linha, ela entregou 200 pontos com 2 barras para o final do mercado, ou seja, já era 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde, 2 barras, o mercado fecha 6h20, né? 6h18, 6h20 por aí. Então, com 2 barras de mercado, sendo um FIBO de 76,4, você ainda conseguiu pegar 200 pontos de mercado. Só para você ver o nível, mesmo sem volume, mesmo sem nada, o mercado entregou. Beleza, galera? E se você desce aí, você vê várias outras fibras cravadas, né? Várias outras fibras que você vai ver aí no gráfico, que a gente consegue enxergar. Às vezes a gente nem traça mais o fibro, né? Só de olhar, a gente vê essas fibras, né? Essa aqui é um exemplo. Topo, fundo, recuou, eliminou aqui os 11% do robô. O mercado entregou a operação aí. Opa! Saiu uma operação, entregou 200 pontos. Uma micro operação, tô falando de um gráfico de 1 minuto, tá? Você tem gráficos maiores, você vai conseguir achar fibras maiores. Isso daqui é só um pequeno exemplo para que vocês entendam como funciona o processo. Né? A gente meio que automatizou essas fibras, já aparecem aqui os pontos de relevância, tá vendo? Você pode ver que não são pontos que poucos, né? São pontos com relevância mesmo, né? Entregou aqui, ó. A operação foi entregue aqui, né? Entregou aqui 700 pontos.
O mercado aqui veio aqui, tocou, deu conta, entregou 1.400 pontos. O mercado tocou aqui na compra, entregou, deu mais 600 pontos. Então, opa, o mercado tocou aqui também. Opa, deu mais 400 pontos. Então, houve o toque, entra pela posição. Ah, Marcelo, por que tem pontos que você entra, o mercado está entregando ali uma venda e você entrou comprado? Muito difícil acontecer, mas acontece, às vezes que o mercado está muito volátil, o mercado ultrapassa aquele ponto, depois ele recua naquele ponto, e aí sim ele faz um pullback naquele ponto, e aí sim a gente entra comprado, às vezes, numa sinalização de venda, porque o mercado já passou daquele ponto, mas ele está muito forte, aí ele acaba recuando ali, e aquilo ali já não passa mais a ser uma venda, né? Então, todo suporte que é rompido passa a ser uma resistência, e toda resistência que é rompida passa a ser um suporte. Isso é matemática clara para o analista de mercado, né? Então, é isso, galera. Quem não faz parte aqui do nosso canal do YouTube, peço que subscreva o nosso canal, dê o like, compartilhe, faça todo aquele processo lá para que o nosso conteúdo seja divulgado, nosso conteúdo chegue a mais pessoas e consiga essas pessoas operarem nesses pontos que têm a relevância, né, que muitos outros operadores de mercado falam outros nomes, né, mas que por sua vez são pontos de Fibonacci, né? Ponto de Just, ponto disso, ponto daquilo, ponto de Y, ponto de Z, mas na verdade são pontos de Fibonacci onde é feito um cálculo para que chegando ali seja realizado, ou chegando ali a pessoa tire a mão, ou por sua vez ali a pessoa entre com mais volume. Então é onde tem um interesse maior do comprador ou do vendedor. Beleza? Vem Serapia, vem participar da nossa sala ao vivo, vem operar junto com a gente. Quem tem interesse, comente aí no vídeo, né? Eu quero, e a gente vai estar fazendo contato com vocês para que vocês possam estar vindo operar junto com a gente na sala ao vivo dos Arpia. Vem Serapia! And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you?